Caralho! Eu não tava nem lembrando disso. O Nicolas já desceu a braba aqui. Eles não matam você por ser extremista. Eles chamam você de extremista para poder te matar. A violência começa com a linguagem. As palavras usadas contra conservadores são munição pesada, que muitas vezes sentenciam a sua morte. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Detalhe, a sua família que eles querem destruir. Não a deles. A deles eles querem se manter. Inclusive, isso é uma coisa que já data de muito tempo, que é o seguinte: você não consegue fazer ascensão social sem família. Hoje em dia é mais fácil por causa do capitalismo. Se você vive em um país capitalista, né? Que o Brasil não é um país capitalista. Mas para você ter ascensão social, o jeito mais fácil que existe é através da família, do trabalho familiar, da construção de patrimônio. Só que eles querem impedir as pessoas de ter... Eles querem destruir a família justamente para isso, para impedir as pessoas de terem mobilidade social e nivelar todo mundo para baixo. Mas as elites mesmo, todas elas têm famílias tradicionais, por causa que isso mantém o poder deles. O que eles não querem é que o pobre ganhe poder e possa concorrer com eles. Como fazer para que se torne normal uma pessoa comemorar ou até mesmo matar uma pessoa por conta das suas ideias? Essa é a pergunta que a esquerda fez décadas atrás e achou uma resposta: a desumanização. Não é aceitável, não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode hoje apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Cara, eu acho muito engraçado, que esses demônios, eles têm uma maldade infinita no coração e eles veem maldade, essa maldade espelhada no outro, que não é do mesmo grupinho que ele. Não tem. Alguém que gosta do Bolsonaro hoje não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver, é uma pessoa sem caráter, é uma pessoa sem o mínimo escrúpulo, sem decência, sem humanidade. O objetivo? Fazer com que um grupo de pessoas se esqueça de que outros grupos de pessoas são humanos. No último dia 10 de setembro de 2025, o influenciador Charlie Kirk foi baleado dentro de uma universidade, na frente de centenas de jovens, mulheres... Caralho, velho, o Nicolas colocou o vídeo dele completinho, mostrou até o jato de sangue ali. É capaz do YouTube derrubar por causa disso. Idosos, crianças, inclusive na frente de sua esposa e sua filha, que correu em sua direção, assustada, quando ouviu o barulho do tiro, imaginando que poderia ser protegida pelo pai, que tombava por um tiro tomado no pescoço. Os estudantes que estavam lá fazem rodas e começam a orar. Logo depois vem a notícia. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie Kirk está morto. Até mesmo seus oponentes de debate se comovem com a morte. Afinal... Mas será que comovem mesmo? Porque, assim, esquerdista é um demônio desprovido de empatia, velho. A discordância não deve ser motivo para comemorar a morte de ninguém. Por um outro lado, em minutos, milhares de vídeos comemorando a morte do rapaz. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. Tem duas filhas pequenas. Que bom pras filhas dele, né? Tá vendo? Esse tipo de demônio, quando eu falo nos meus vídeos, às vezes aparece alguém falando assim: ai, gatito, você não pode fazer isso e tratar os esquerdistas como se eles não fossem humanos. Gente, estopel. É esse tipo de gente aqui com quem estamos lidando. Esse tipo de gente aqui colocaria cada um de nós num paredão na primeira oportunidade, se pudesse fazer isso. E isso que eles querem para a revolução. A revolução não é nada mais do que um banho de sangue. É incrível que tem gente que não acorda para o que o esquerdista realmente é. E eu, nesse canal aqui... Gente, eu tô morrendo. Eu não tenho nada a perder. Eu mal paro acordado. Então, eu vou passar até quando eu puder aqui nesse canal falando mal de esquerdista. Doa a quem doer. Porque é esse tipo de animal aqui que ele recebe dinheiro público que é roubado de você para difundir e criar organizações que têm como objetivo te assassinar no futuro. Eu não consigo ser mais claro do que isso. Bom para as filhas dele, que vão crescer sem a presença do sujeito repugnante, canalha, racista. A esquerda rapidamente tentou classificar o atirador como extremista de direita. Tudo falso. O que se... E obrigado a todos vocês que deram like no vídeo, que eu não cheguei nem a pedir.
Mas o like aumenta o alcance do vídeo, então ele acaba sendo recomendado para mais gente. Sabe realmente até agora. Era o único de esquerda na sua família. E além de romper com ela, foi morar com uma companheira trans. A real é que Charlie defendia valores conservadores como família e liberdade de expressão. Isso foi o suficiente para que ele fosse rotulado de extrema direita, mesmo sem nunca ter ameaçado ou praticado violência contra ninguém em momento algum de sua vida. Repito, ele nunca praticou qualquer ato de violência contra quem quer que seja. Ele era conhecido mundialmente exatamente pelo oposto, o diálogo. Rodava universidades, debatendo, discutindo e ensinando aos estudantes os mais diversos assuntos, respondendo sempre de forma aberta e sincera, apresentando de forma respeitosa e muitas vezes até amável os seus pontos de vista. Eu vi gente criticando o Charlie Kirk, falando que ele estava errado em dialogar com esquerdista e tal. Isso, não existe direita moderada, existe a que finge ser moderada. Tá? Todo esquerdista ele segue uma ideologia assassina. Então você não tem nem que tratar eles como gente, porque esquerdista não tem PNA por princípio de Stoppel. Mas eu vi gente falando que o Charlie Kirk não devia ter feito o que ele fez, de tentar dialogar e tal. E eu digo o contrário, o Charlie Kirk ele não estava errado, ele não estava sendo moderado. Ele estava fazendo a coisa mais... Gente, mataram o Charlie Kirk porque ele estava fazendo a coisa mais estratégica possível. O que ele estava fazendo é o melhor que poderia ser feito. Não porque ele poderia, ao dialogar com os esquerdistas, ele poderia convencer o esquerdista. O esquerdista é um doente mental, ele não é convencido, ele só pode sair dessa doença mental, dessa enganação demoníaca, dessa enganação satânica, depois que ele já é isolado, que ele tem que olhar para o lado de dentro e ver o mal que existe dentro de si. Quando ele encara o mal que existe dentro de si, é aí que ele consegue escapar das garras dessa ideologia. Então, o Charlie Kirk, ele não estava lá dialogando para convencer o esquerdista. Ele estava lá para expor e convencer a plateia. E justamente porque ele estava convencendo a plateia é que mataram ele. É por isso que ele era perigoso. Por que não mataram aquele outro cara lá, que eu esqueci o nome, porque eu não entendo tanto de política americana. Eles não mataram ele, que é o cara que é o mais extremista da direita. Por quê? Porque ele não convence a plateia, ele não convence o povo do meio. É por isso que foram atrás do Charlie Kirk. Ele estava fazendo o que o Olavo mandava fazer, que é, se você discute com o esquerdista, se você debate com o esquerdista, tem que ser para expor a maldade dele, para expor o quão demoníaco ele é, isso é ideologia demoníaca, para convencer a plateia, porque o esquerdista, ele é iludido e ele não vai sair dessa ilusão, a menos que seja por conta própria. Extremista, fascista, racista. Era assim que a grande mídia e os esquerdistas em geral o rotulavam. As justificativas, ele defendia coisas absurdas. E por isso ele merecia morrer. Eu mesmo não concordava 100% com Charlie. E mesmo que você acredite que ele defendia algo absurdo, ele merecia ter sido assassinado por isso. Uma pessoa não deveria ser livre para falar o que quiser sem... Depende. O conceito de Stoppel é o seguinte: se você não pode entrar em contradição, então se você está disposto a matar o outro também tem o direito de te matar. Porque se você viola a vida do outro, se você viola a integridade física do outro, essa pessoa tem o direito de violar a sua integridade física também. Você abriu a mão de seu direito. Então deixa eu perguntar uma coisa pra você que tá me vendo agora. Quais são os direitos de alguém que segue uma ideologia baseada em extermínio? Como, por exemplo, comunismo, nazismo e fascismo. Só me diga aí. Porque eu não vou dizer aqui como que uma pessoa que segue uma ideologia que prega o morticínio, que onde quer que aconteça de implantarem comunismo, sempre tem milhares de pessoas mortas, no mínimo, porque normalmente chega na casa dos milhões. Deixa aí nos comentários como que tem que ser tratado uma pessoa dessas. Sem que ela mereça tomar um tiro por isso. Porque mesmo o assassino, que atentou contra a vida de um pai, destruiu o futuro de uma família, não foi tratado como extremo alguma coisa por absolutamente nenhum veículo da mídia tradicional. Porque, inclusive, não foram taxados de extremistas os inúmeros indivíduos que publicamente comemoraram este ato covarde e revoltante. Vou além, porque alguns dos seus amigos e amigas, talvez até você, ache normal que alguém comemore o assassinato de uma pessoa que apenas publicamente defendia as opiniões que talvez você não concorde. A resposta é simples: programação mental. A força concentrada da grande mídia que fica falando as mesmas
mesma coisa o tempo todo, junto com o controle ideológico nas escolas e universidades e a atuação coordenada dos partidos, cria um ambiente cultural perfeito para eles, uma verdadeira fábrica de doutrina. Ali, as crianças são doutrinadas desde pequenas, não por acaso, mas por um sistema que diz o que pensar e quem odiar. Acabam virando adultos cheios de rancor, prontos a rotular qualquer um de fascista ou racista. E isso é algo que eu já falei em outros vídeos, que a intenção deles com as leis de racismo não é proteger os negros, não é criar paz social, é o contrário, é transformar tudo e qualquer coisa em racismo para que eles possam perseguir dissidentes políticos. E como eu já disse antes também, escola é um lugar onde você vai para ser doutrinado em uma religião positivista. Então, o maior trabalho dos pais atualmente não é nem o de educar os filhos, e sim de desfazer a doutrinação que a escola pública vai fazer com eles. Até porque na escola pública, principalmente quando você chega no ensino médio, eles ensinam um certo conceito lá de alienação e de senso crítico e pipipipopopó. Só que na prática, se você for analisar aquilo, você vai ver que aquilo é um sistema para definir o quão bem você está doutrinado. Se você não está doutrinado, eles te chamam de alienado e fazem shaming com você. E se você está doutrinado e vomitando todo o discursinho que eles querem que você faça, aí sim você é uma pessoa que tem senso crítico e é racional e pensa no coletivo e tal. É simples e puramente doutrinação. O cara, ele sai da escola, o brasileiro médio, ele sai da escola aprendendo a amar o Estado e tratar o Estado como Deus. É por isso que o brasileiro é um povo tão passivo. Porque você não se revolta contra Deus. E o brasileiro vê o Estado como Deus. Sem nem debater. O resultado é uma sociedade polarizada e infantilizada, onde a educação pública às vezes forma cidadãos críticos, mas militantes raivosos, prontos para o cancelamento em massa. É isso mesmo. Um resultado da programação mental nos colégios, universidades, pela repetida propaganda da grande mídia e pelos partidos de esquerda é esse: a desumanização daqueles que discordam das suas ideias, que assim passam a ser merecedores de violência e até morte, como nos atos terroristas da facada do Bolsonaro, do tiro do Trump ou no assassinato do Charlie Kirk. E, gente, só pra deixar claro aqui pra vocês, quando eu falei que você não tem que tratar esquerdistas como detentores de direitos, eu não estou falando pra você ir lá e churrascar eles. Tá bom? Deixando isso claro, porque as pessoas elas podem interpretar de formas errôneas, né? O que eu tô falando é pra você ter em mente que eles são predadores de humanos. É isso que eles são. Você não precisa necessariamente ir lá e desviver eles, mas você não tem que ter dó deles quando for hora de você, sei lá, meter um processo, ou expor, ou fazer um cancelamento, alguma coisa do tipo, igual tá acontecendo agora com essa campanha do Demitam Esquerdista. Não tenha dó, por causa que a demissão é muito leve comparado ao que eles querem pra você. Eles querem, literalmente, te colocar na frente de um paredão. Ora, se alguém é fascista ou nazista, merece o quê? Mas e você, que não concorda com o assassinato de indivíduos que pensam diferente? Será que está livre dessa programação? Reflita. Será que você realmente repudia com a força necessária esses atos? Será que você se posiciona publicamente contra eles? Será que você tem a coragem de confrontar no debate quem os defende? Se a resposta foi não, você também foi programado. Programado para ser um covarde, para aceitar com normalidade atos abjetos. A esquerda não se limita a discordar do adversário, ela precisa negá-lo enquanto ser humano. E isso não vem de agora. Em 1942, os nazistas desumanizaram os judeus. Transformaram um grupo inteiro em ameaça ou verme. E aí, medidas extremas passam a parecer necessárias e até desejáveis para salvar o país ou a democracia desses monstros. Essa mensagem, repetidas vezes, com imagens, tendo o monopólio dos meios de comunicação, aumentou. E muito a eficácia dessa estratégia. Jornais publicavam capas com caricaturas e manchetes, normalizando o ódio e reduzindo os judeus a estereótipos. Usaram filmes e cartazes, os mostrando como ladrões, animais e os culpando por todos os problemas existentes. Mas essa ideia não veio dos nazistas. Em 1917, os comunistas, na Revolução Russa, idealizaram a propaganda em massa para consolidar o apoio e identificar os inimigos de classe. Ao longo dos anos, campanhas intensas que representavam os brancos, proprietários e inimigos da Revolução, como traidores, parasitas ou bandidos. Manipulavam fotografias. Sim, apagavam-se pessoas de fotos oficiais, como se elas nunca tivessem existido. Mas na verdade, tinham sido assassinadas. Toda a estratégia pode ser resumida em animalização, caricatura, negação da humanidade, repetição massiva nos jornais e a manipulação da história. Porque antes do genocídio físico,
é necessário que tenha um genocídio cultural. Isso te lembra algo? O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aquela facada para mim tem uma coisa muito estranha. É uma coisa muito estranha. Cara, eu não sei como que o postileiro médio consegue ser enganado por isso. Isso daí é a afeição de um demônio, são as palavras de um demônio, isso me causa arrepios. Ouvir esse cara falar me causa arrepios. Eu sinto esquisito aqui na minha coluna. Só de ouvir esse cara falar, e mesmo assim o postileiro médio consegue ser enganado por isso daí. Eles não têm o instinto de sobrevivência que um autista tem pra conseguir detectar a maldade nas pessoas. Facada que não aparece sangue em nenhum momento. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escapa por pouco de um atentado a tiros. E o pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morreu hoje aos 39 anos. O político da oposição foi atingido por 3 tiros. Essa gente que renasceu no neofascismo tem que ser extirpada. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Nos últimos anos, a esquerda brasileira aperfeiçoou essa técnica. Criou-se uma cultura em que o conservador não é visto como adversário político, mas como um outro a ser eliminado. Basta observar o que seguiu a morte do Charlie Kirk. Em vez de luto ou solidariedade humana, emergiu a celebração macabra, o deboche e a indiferença. Esses mesmos que vibram com a morte de um adversário falam em amor, tolerância e diversidade. Nunca houve tanto ódio embalado em slogans de paz. Esses mesmos, após essa tragédia, começaram a ameaçar a minha vida e a da minha família. E aí depois que você vai que o Nicolas tem essa iniciativa de ir atrás dos empregos dessas pessoas, que eu acho muito bem feito, muito bem feito. Tinha que banir elas. Esse tipo de gente tem que ser banido do território, banido. Porque esse tipo de gente é um tipo de pessoa que destrói e corrompe. É uma pessoa que nasceu com maldade no coração e que irá causar sofrimento. A própria existência dessa pessoa é baseada em causar sofrimento para outros seres humanos. Eu sou muito adepto, eu gosto bastante do budismo, então eu não falo para as pessoas fazerem maldade com esse pessoal aí. Mas é o seguinte, enquanto essas pessoas elas não sofrerem, que o sofrimento ensina, enquanto essas pessoas não sofrerem, elas não vão deixar essas posições extremistas, não deixam. Em contrapartida, começamos um movimento para as empresas demitirem os funcionários que estão comemorando, minimizando. E aí eles falam, ai, mas vocês não defendiam a liberdade de expressão. Tá, mas vocês não defendem a liberdade de expressão. E aí que entra o estopel, você não pode entrar em contradição. Porque se você não acredita em liberdade de expressão, você não tem direito à liberdade de expressão, seu animal. Ou até mesmo justificando a morte de um jovem de 31 anos. E dezenas já foram demitidos. Descobriram que são livres para falar o que quiser, mas a empresa também é livre para demitir quem quiser. Mas além disso, fiz um convite forte para todos que estavam comovidos e indignados. Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Em outras palavras, ame e defenda a sua família de forma extrema. Pratique a sua fé de forma extrema. Defenda a sua liberdade de forma extrema. Ou seja, siga fielmente e viva de forma coerente com seus valores de forma extrema. E não aceite mais ameaças ou rótulos criminosos. Caralho, velho, o Nicolas acabou de passar a fórmula da felicidade. E pra você se sentir vivo e ter propósito, você tem que fazer exatamente o que o Nicolas falou aí. Principalmente se você tem uma religião, daí é melhor ainda. Agora, se você é até um pouco mais complicado, porque é mais difícil você ter o senso de propósito quando você não acredita no transcendente. Que sejam usados contra você por causa disso. Não aceite mais que ninguém, absolutamente ninguém, seja desumanizado, rotulado de fascista, nazista, racista ou o que quer que seja, apenas por discordar das ideias de esquerda. Era isso que o extremista da direita defendia. Case, tenha filhos, construa um legado, passe seus valores, persiga o eterno, procure a verdadeira alegria. E não espere que a situação mude. Para um cristão, essa terra nunca será o nosso paraíso.
Ao contrário, ela jaz no maligno. Afinal, Jesus foi um homem perfeito, solidário, humilde de coração, amoroso e bondoso. E ainda assim, foi crucificado, humilhado e menosprezado. E continua sendo por muitos até hoje. E por isso, ele é a resposta contra tudo. Afinal, ninguém humanizou mais o outro do que ele. E segui-lo implica entrar numa dinâmica de sacrifício que não é abstrata nem teatral, é concreta e diária. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não propôs um ideal romântico de sofrimento, mas um chamado real a assumir por amor e por obediência aquilo que o discipulado exige, até a disposição de dar a própria vida, como Cristo fez. O mundo é mau, mas o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, Ele é bom. Essa foi a mensagem da esposa do Charlie no dia de sua morte. E o que isso quer dizer? Há uma confusão moral e retórica que precisa ser desfeita. Misericórdia não é covardia. Mansidão não equivale a passividade. O Evangelho não nos chama a sermos cordeiros insensíveis diante do que destrói pessoas e civilizações. Ele nos chama a ser cordeiros com dentes. A conduta de quem domina a própria ira e a sua força da verdade para defender o frágil. Jesus... Aê, caralho! Finalmente estão começando a compreender que o cristianismo não é pacifista. Foi manso e humilde de coração, mas jamais omitiu a denúncia da mentira e o poder do tirânico. Expulsou comerciantes do templo, chamou a hipocrisia pelo nome, sofreu por amor e não por aceitação passiva. Ser manso não é ser fraco, é ser forte o suficiente para enfrentar o mal sem ser dominado por ele, e sábio o suficiente para usar a força pela verdade e pelo amor. O cristão genuíno reconhece duas verdades ao mesmo tempo. Primeira, a violência gratuita e o ódio não se justificam. Segunda, a omissão perante a injustiça é cúmplice do crime. Assim, combater o mal é um dever que se realiza por meios morais, culturais e espirituais, e, quando necessário, institucionais. Isso significa agir com coragem, inteligência e prudência, não com fúria desordenada. Pedro, quando subiu àquele púlpito em Jerusalém, não negociou o evangelho, enfrentou a massa, denunciou o pecado e por isso foi preso, escarnecido e finalmente martirizado. Sua luta foi pública e corajosa. Proclamar a verdade mesmo diante do poder político e religioso. Estevão, acusado, humilhado e apedrejado. Sua defesa foi um balanço lúcido da história de Israel e uma acusação direta à cegueira do seu povo. Paulo enfrentou disputas, tribunais e perseguições. Não se escondeu. Pregou nas praças, escreveu cartas que demoliam sofismas teológicos e organizou comunidades que mudaram todo o mundo. William Wilberforce, batalha política persistente e estratégica pela abolição da escravidão no parlamento britânico. Prova de que o combate moral passa também pela política e pela perseverança. Martin Luther King Jr., resistência não violenta, organizada e corajosa contra estruturas injustas. Dietrich Bonhoeffer, coragem teológica e prática ao enfrentar o nazismo. Pagou com a vida por recusar a normalização do mal. Então, como devemos agir? Denunciar a falsidade e a corrupção com coragem intelectual. Estudar, argumentar e expor erros e mentiras. A igreja é a escola de caráter, disciplina, educação moral, formação doutrinária e solidariedade. Mas, infelizmente, inúmeras igrejas têm se convertido em ambientes pautados pela estética do bem-estar. Melodias emotivas, uma atmosfera agradável e pregações que amaciam o ego, em vez de proclamarem a verdade que suscita conversão e transformação interior. Precisamos abandonar essas práticas e construir comunidades sólidas. O campo político e jurídico não é terreno proibido, é lugar de batalha. Participar, influir em leis, defender os indefesos, tudo isso é serviço cristão. Produzir cultura, livros, debates, arte e educação para moldar gerações. Quem define a linguagem e a imaginação controla, em larga medida, o futuro. Eles tentaram calar uma voz, acreditando que iriam nos amedrontar. Não, criaram uma geração sem medo, que nem mesmo a morte nos parará. Mas pelo contrário, a morte de um dos nossos somente nos fortaleceu. Porque sabemos que o verdadeiro legado não se enterra com o corpo, mas cresce na coragem de quem fica. Que essa mensagem chegue para milhões de jovens em todo o mundo, que já não são mais os mesmos, desde a morte do Charlie Kirk. Nesse sentido, você está convidado. Seja o extremista que eles tanto têm medo. O Nicolas mandou muito bem. Mandou muito bem. Ele tá quase tão extremista quanto eu. Eu até poderia ser mais extremista ainda, só que eu não tenho saúde. Se eu tivesse saúde, aí vocês iam ver o que é extremismo de